Queres saber porque é que sentes medo? Neste vídeo vou-te falar sobre as 4 grandes teorias das emoções e explicar como é que o medo te surge, como é que o medo aparece, como é que perante um estímulo tu sentes medo e porque é que há pessoas que perante o mesmo estímulo não sentem medo, por exemplo. Então, neste vídeo vou-te falar sobre as 4 grandes teorias das emoções. O meu nome é Paulo Moreira e sou autor do livro Inteligência Emocional numa Abordagem Prática e sou consultor e formador na área de inteligência emocional. Então, primeiro, emoções. Não existe uma definição consensual sobre o que é uma emoção, mas nós podemos definir a emoção como um programa complexo que surge no nosso corpo em resposta a um estímulo, seja ele externo ou interno, e que faz com que nós respondemos a esse estímulo de forma evolutivamente vantajosa. Ok? Evolutivamente vantajosa. Isto é muito importante. É muito importante para aquilo que nós vamos falar agora a seguir. E para dar um exemplo, eu vou contar uma história que me aconteceu quando eu era pequeno, e onde eu senti medo, e para reportar como é que eu posso ter sentido medo perante essa situação. Então, quando eu era mais novo, quando era adolescente, eu vivi muito tempo no Algarve, em Lagos, em Portugal. E numa das noites fomos acampar. Eu e um grupo de amigos costumávamos acampar em alguns verões. Fomos acampar, estava na tenda, era de noite e de repente apeteceu-me ir à casa de banho. E não há casa de banho no meio do mato, não é? Neste caso estávamos a acampar numa praia, mas era uma praia onde existia muitas árvores, onde existia muito mato, então onde estava embrenhada, digamos, perto de algumas montanhas. Então, eu acordo, era de noite, não se via nada, estava muito vento e estava frio. E eu vou à procura de uma zona para então fazer as minhas necessidades. E, de repente, quando olho para baixo, vejo uma cobra. Okay? Então, nesse momento, iniciou todo um processo. Eu parei e congelei, olhei para aquele estímulo, as minhas pupilas dilataram. Nós, quando ficamos com medo, ou mesmo até quando nós estamos também apaixonados, também acontece, as nossas pupilas dilatam, ou seja, como uma câmara fotográfica, para eu apanhar mais a imagem, não é? Entrar mais luz, ainda por cima também era de noite. Nesse momento, a minha digestão abrandou. Quando nós estamos a sentir medo, perigo, o nosso sistema digestivo abranda, ou seja, para de funcionar, porque não é vantajoso, é a tal história da definição que eu disse, não é vantajoso neste momento eu estar a digerir, há coisas mais importantes. O sangue flui para os grandes músculos, ou pernas para fugir, que foi o caso, ou braços se fosse para atacar, por exemplo, ok? E eu congelo. E o congelar também tem uma resposta. Quando nós congelamos, fazemos, segundo algumas teorias da psicologia evolutiva, porque os predadores detectam movimento. E quando nós congelamos, nós não estamos a emitir movimento nenhum, ou seja, é para não sermos vistos, digamos assim. Eu congelei naquele momento e olhei para a cobra. Então, o que aconteceu aqui neste processo? Porquê é que eu senti medo? E agora é que entram as 4 grandes teorias sobre as emoções. A primeira grande teoria, e uma das primeiras que surgiram, foi conhecida como a teoria de James Lange das emoções. Teoria de James Lange das emoções. E o que é que esta teoria defendia? Defendia que existe um estímulo, e neste caso o estímulo é a cobra, ou seja, eu vi a cobra. Esse estímulo faz-me ter uma ativação fisiológica, ok? Como eu disse, o sistema digestivo abrandou, as minhas pupilas dilataram, o ritmo cardíaco acelerou, a respiração também ficou mais rápida e depois é que eu sinto uma emoção. Então, segundo esta teoria, nós sentimos a emoção por via da nossa alteração fisiológica. Então, segundo esta teoria, de James Lange, nós temos padrões fisiológicos desenhados à medida de cada emoção. A raiva é um padrão fisiológico distinto do medo, da alegria, do nojo, de outras emoções. Então, como eu tive aquele padrão fisiológico que eu acabei de descrever, eu automaticamente senti medo. E esta teoria defende, por exemplo, nós podemos achar estranho, mas que nós não choramos quando estamos tristes, ok? Ou nós não choramos porque estamos tristes. Nós estamos tristes porque choramos. Segundo esta teoria é invertido. Como existe todo o processo fisiológico que me leva à tristeza e ao choro, eu aí sinto essa emoção. Só que esta teoria foi criticada, foi uma das primeiras teorias. E uma das críticas era que não existe um perfil distinto, fisiológico e neurológico para cada emoção. Porque, por exemplo, eu quando estou alegre, o meu ritmo cardíaco também acelera, ou quando estou irritado. Então não existe um padrão distinto fisiológico para isso.
E então surgiu a segunda teoria que contestou esta primeira de James Lang. A segunda teoria era de Cannon-Bard, ok? 2 autores, Cannon-Bard. E esta teoria invertia um pouco a teoria de James Lang sobre as emoções. Esta teoria dizia que quando há um estímulo, neste caso quando eu vi a cobra, o que aconteceu foi que automaticamente e em simultâneo eu tive a ativação fisiológica, ritmo cardíaco acelerado, pilas dilatadas, sistema digestivo abrandou e a emoção. Ou seja, não é a ativação fisiológica e depois a emoção, são as duas em simultâneo, ok? São as duas em simultâneo. E segundo esta teoria, perante a cobra, o que é que acontece? E já agora, para eu ligar a esta teoria, aquilo não era uma cobra. Era um pau que estava torcido e com o vento estava a abanar e eu pensava que era uma cobra. Isto acontece muitas vezes. Nós vemos uma coisa, eu vi a cobra, mas afinal não era a cobra. E segundo esta teoria, existe uma via longa e uma via curta quando nós respondemos a um estímulo. Ou seja, quando vejo um estímulo, essa informação que vem da minha visão ou de outros sentidos, chega ao tálamo, uma região do corpo que serve como central de processamento destes estímulos, uma central sensorial, chega ao tálamo e responde automaticamente, por exemplo, para a amígdala, que é o sistema de alarme do cérebro. Esta é a via rápida, para a amígdala. E depois há uma via longa que vai para o córtex cerebral. Vai para a parte mais, digamos, racional. E vai para a parte também da visão. Então vai-me dizer exatamente o que é que eu estou a ver. Só que a via curta é mais rápida e responde primeiro que a via longa. Então isto quer dizer o quê? Eu, antes de perceber racionalmente se é ou não uma cobra, eu respondo como se fosse uma cobra. Então, mais uma vez, isto é uma resposta evolutivamente vantajosa. Se eu estivesse à espera de tentar perceber se era uma cobra ou não, e se fosse uma cobra, e se fosse venenosa, podia ser mordido. Então, respondo automaticamente antes de pensar. É por isso que muitas vezes nós, quando temos discussões, dizemos coisas que nos arrependemos depois completamente, não é? Porque estávamos no calor da emoção, estávamos cegos de raiva. Eu, antes de pensar racionalmente se devo ou não dizer aquilo, eu já estou a dizer. Eu já estou a reagir. Ok? Então, a segunda teoria defendia isso, que é, há um estímulo, e depois há um padrão em conjunto da ativação fisiológica com a própria emoção, em conjunto. Entretanto, começaram a aparecer teorias em que existia um papel também de uma avaliação cognitiva sobre a coisa, porque nós, como estamos a ver, é tudo estímulo e reação. Não há um papel da avaliação cognitiva e hoje em dia sabe-se tem um papel fundamental, que é a forma como nós avaliamos as coisas. Então surgiu uma teoria, que era a teoria de Schachter-Singer. Schachter-Singer. E esta teoria dizia o seguinte: há um estímulo, ou seja, eu vejo a cobra, vamos supor ainda que era a cobra, eu tenho uma ativação fisiológica, depois eu avalio essa ativação fisiológica, há uma avaliação do que é que eu estou a sentir que gera uma emoção. Ou seja, segundo esta teoria, eu quando vi a cobra, reagi, mais uma vez, ritmo cardíaco acelerado, respiração ofegante, etc., reagi e esta minha interpretação naquele contexto, é muito importante, naquele contexto, fez-me ter medo. Ou seja, se eu tivesse a mesma ativação fisiológica, que vai contra aquela primeira teoria que eu falei de James Lang, se eu tenho um contexto diferente, eu vou percepcionar aquela ativação fisiológica de forma diferente. E há uma autora recente da neurociência, que é muito conhecida, que é a Lisa Barrett. E a Lisa Barrett tem um livro que se chama How Emotions Are Made. Não está traduzido para português. How Emotions Are Made. Em português seria Como é que as emoções são feitas. E ela defende muito que as emoções têm um processo de avaliação. E ela conta uma história, quando ela era estudante, que houve um colega que a convidou para sair e ela estava sempre a recusar, porque ela queria estudar, etc. Não queria perder tempo em assuntos desses. Mas houve um dia que ela aceitou. Ela aceitou a sair com ele. E ela conta que estava no café com ele, estão os dois a falar, de repente ela começa a sentir-se quente, começa a sentir, digamos, as borboletas no estômago, não é? Aquele sentimento no estômago, e está a falar com ele e estava a gostar da conversa. E o que é que ela sentiu? E pensou para ela, será que eu estou a gostar dele? Será que afinal eu estava a recusar de não sair com ele porque eu tinha medo de ficar apaixonada por ele? E ela achava que estava mesmo a gostar desse colega. Entretanto, chega à casa e ela, quando vai a pôr a chave na porta, ela vomita. Ou seja, ela estava a contrair uma gripe. Aqueles sinais eram indicadores de gripe, mas naquele contexto em que ela está com ele, ela pensava que esses indicadores era que estava apaixonada. Sem esse contexto, afinal, era gripe. Esta teoria defende isso. Então, nós avaliamos a nossa ativação fisiológica e vamos pensar se é, digamos, uma coisa ou se é outra. Também houve uma investigação gira à volta disto, em que participantes entraram numa sala e supostamente iam fazer uma experiência a seguir. Mas essa já era a experiência, mas eles não sabiam. E antes de entrarem,
injetaram noradrenalina, ou seja, adrenalina. E a adrenalina faz a ativação do nosso sistema fisiológico, ritmo cardíaco, respiração, tudo acelerado. E eles entraram na sala. A uns foi dito que era adrenalina, outros foram dito que não era nada, digamos que era como se fosse um placebo. E eles sentaram-se. E, entretanto, havia outra pessoa lá na sala, que eles pensavam que era um estudante, mas não era. Era, digamos, um investigador à paisana. E esse investigador gerou duas emoções, para grupos diferentes, uma emoção em cada grupo. A um dos grupos, o que ele fez foi, pegou numa bola de papel e começou a jogar com ele. Ou seja, como se estivessem a divertir. E noutro cenário, ele ficava lá e apresentava como se estivesse irritado. Começava a reclamar que as coisas nunca mais começavam, etc. E depois, antes de entrarem, o investigador pediu para eles avaliar o seu estado emocional. E aqueles que tinham bolinha de papel e brincaram, consideravam que estavam muito felizes, que estavam muito excitados, e os outros estavam muito irritados. Ou seja, eles avaliaram a sua alteração fisiológica, ok? E num contexto de brincar com uma bola, ou num contexto que alguém está irritado, eu vou assumir que tenho uma emoção ou que tenho outra. É o que esta teoria defende. Por último, temos uma quarta teoria que tem uma ligeira diferença desta terceira, que é a teoria cognitiva de Lazarus. Lazarus modificou um pouco esta teoria, mas tem a mesma avaliação cognitiva. E o que é que ele fez? Ele diz que existe um estímulo, ou seja, eu vejo uma cobra, mas antes de haver alteração fisiológica, eu avalio o estímulo. E a forma como eu avalio o estímulo é que muda a minha ativação fisiológica. Estão a ver, a anterior era, há um estímulo, eu tenho uma ativação fisiológica, ritmo cardíaco, acelerado, etc. Eu vou avaliar essa minha alteração e sinto uma emoção. E que o processo acontece mais cedo. Há o estímulo, veja a cobra. Se eu interpretar a cobra como algo, digamos, ameaçador, é que eu sinto essa ativação fisiológica e sinto essa emoção. Se eu, por acaso, vamos supor que eu estou habituado a lidar com cobras, e conheço cobras, olho para a cobra, já sabemos que não era a cobra, mas olhava para a cobra e interpretava aquela cobra como algo não ameaçador, eu não ia experienciar essa ativação fisiológica e ia ter outro tipo de emoção. Ok? E esta emoção, esta teoria das emoções de Lazarus, a teoria cognitiva de Lazarus, mostra um pouco que se eu entrar para um exame e olhar para aquele exame, não é, como alguma coisa que vai ser super ameaçador, a minha vida não vai ser a mesma se eu estiver negativa, ou seja, se eu colocar muita pressão, a forma como avalio, eu vou sentir mais ansiedade, essa é a emoção. Se eu olhar para esse exame, para esse estímulo, mesmo estímulo para todos, e eu assumir que aquilo é um teste, que se estiver negativa depois tenho de corrigir a seguir, ou se não for importante para mim, ou seja, o significado que eu dou à situação, eu tenho outra alteração fisiológica e tenho outra emoção. Então, como consegues ver, há 4 grandes teorias sobre as emoções e tu sentes medo, ou sentes outra emoção qualquer, consoante este registro das 4 grandes teorias. As 2 últimas são aquelas que são mais, digamos, validadas atualmente, que nós avaliamos ou a ativação fisiológica ou o próprio estímulo. Então, quando tu tens medo, embora exista um padrão, existem temas universais, digamos assim, em que nós respondemos ao medo, por exemplo, grandes predadores, um objeto afiado, uma arma de fogo, alguma coisa que seja ameaçador para mim, há esses temas que nós quase todos respondemos, ao mesmo tempo é a nossa avaliação do estímulo ou a avaliação da forma como nós nos sentimos que vai, em última instância, fazer com que sintas medo. Então espero que tenhas gostado deste vídeo e vemos no próximo. Obrigado.